Uma boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Chegamos ao livro de Malaquias, portanto, o último livro do Antigo Testamento em nossas considerações para aqueles irmãos que estão aí lendo a Bíblia durante o ano de 2022. Falando um pouco sobre a autoria deste livro, embora alguns digam que o livro de Malaquias pertence a um escritor anônimo, e alguns até acreditam esse livro a Esdras, que teria usado um pseudônimo com nesse nome Malaqui, meu mensageiro, é melhor considerar o livro como escrito pelo próprio profeta que leva o seu nome. Malaquias não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia, mas de seus escritos podemos aprender que ele teve um grande amor pelo povo de Judá e pelas cerimônias no templo. Ele provavelmente foi um contemporâneo de Neemias. Em relação à data desse livro, nós podemos dizer que a falta de menção de qualquer rei ou de incidentes históricos identificáveis torna a datação do livro um tanto difícil, um tanto complicado. No uso de várias palavras persas no texto e a referência a um templo reconstruído, nos sugere, evidentemente, uma data pós-exílica, simultânea com o livro de Neemias ou com Neemias. O mais provável é que o livro tenha sido escrito há cerca de 450 anos antes de Cristo. Falando sobre o contexto histórico, como já mencionamos, Malaquias é o último de muitos homens divinamente inspirados que, num período de cerca de 1000 anos, predisseram a vinda do justo Jesus. Não somente eles profetizaram acerca da vinda do Messias, mas também explicaram de maneira detalhada ao povo os seus pecados e os advertiram do justo juízo de Deus que poderia vir sobre eles. Em alguns casos veio, como no exílio de Samaria e no exílio de Jerusalém. Falando um pouco sobre o conteúdo, em sua declaração de abertura, Malaquias salienta o amor imutável de Deus por seu povo devido à sua misericórdia que dura para sempre. O amor e a misericórdia de Deus, de acordo com Malaquias, se constituem num pano de fundo do livro para as reprovações e as exortações de Deus ao povo. Em primeiro lugar, o profeta salienta o desdém aberto e arrogante dos sacerdotes pela lei e a sua influência negativa sobre o povo. O profeta mostra que eles provocaram muito a queda do povo no pecado. Portanto, são advertidos de que o Senhor não será um espectador inativo, a não ser que eles se arrependam, eles possivelmente serão castigados severamente. Depois ele salienta, aqui já é o segundo ponto, que a traição dos sacerdotes, principalmente os leigos, no divórcio de esposas fiéis, a traição deles e também o divórcio com suas esposas fiéis, e o casamento com mulheres pagãs que praticaram adoração de ídolos, não estava de uma certa forma ofendendo a Deus. Isso é seguido por uma súplica fervorosa para vigiarem suas paixões e serem fiéis às esposas de sua mocidade, as quais foram dadas pelo Senhor. Em terceiro lugar, o profeta, além disso, censura as práticas não religiosas do povo e a recusa da justiça de Deus, e ainda a defraudação do Senhor por reterem os seus dízimos e as ofertas exigidas. Em quarto lugar, numa linguagem fervorosa e brilhante, o Malaquias continua a descrever o tipo original do sacerdócio. Ele profetiza sobre o sol da justiça, fala sobre o mensageiro do concerto e o grande e terrível dia do julgamento divino. Nesse dia, o justo será galardoado e o ímpio castigado. E em quinto lugar, ele exorta o povo a observar as leis dadas a Israel através de Moisés e promete a vinda do Messias e o seu precursor.
no caso Elias, uma figura de João Batista que veio para preceder o ministério do Messias. Essa declaração constitui, ou conclui, com essa declaração, se conclui o Antigo Testamento e liga o livro às boas novas da provisão do Deus no sol da justiça, descrita no Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho sobre o Cristo revelado. No último livro do Antigo Testamento, nós encontramos claras referências proféticas com respeito ao repentino aparecimento de Cristo. O anjo do novo concerto, capítulo 1, versículo 3. Aquele dia será um tempo de julgamento. Capítulo 3, versículo 2 fala: quem subsistirá quando ele aparecer? Ninguém por suas próprias forças pode, mas para aqueles que temem ao Senhor, o sol da justiça, Jesus, nascerá e trará salvação debaixo das suas asas. Isto é, um triunfo vitorioso. Capítulo 4, versículo 2. Falando um pouquinho sobre o Espírito Santo em ação. A obra do Espírito Santo em Malaquias é evidente em sua pessoa e em seu ministério profético. Seus escritos demonstram que ele foi um profeta dedicado e uma pessoa nitidamente em sintonia com o Espírito Santo. Como tal, ele poderia ser usado para advertir o povo sobre o comportamento pecaminoso que estavam levando e persuadi-los a conformar sua vida com a lei do Senhor. O Espírito Santo, além disso, outorgou a ele o privilégio de finalizar a linhagem de profetas e escritores fiéis e dedicados do Antigo Testamento. A Malaquias foi permitido proclamar com clareza e fervor a sua visão gloriosa da vinda do Messias. Precioso este livro. Deus abençoe a vocês poderosamente.